Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Bom, pessoal, vou começar a ver a teoria ácido-base, tá? Essas teorias, no caso, elas dão uma explicação para o comportamento das substâncias, tá? Em alguns casos, nem sempre é o comportamento, simplesmente é uma classificação. Mas a gente vai ver que no decorrer dos anos, no decorrer dessas teorias aí, existe mais agora um critério de classificação do que de colocação mesmo, né? Tá? Ou seja, de comportamento das substâncias. Tá? Então a gente vai começar a ver o comportamento das substâncias, sendo de caráter ácido ou caráter básico, tá certo? Bom, a palavra ácido, ela vem do latim ácidos, né, que significa azedo, tá? Então a palavra ácido, o ácido em si, na verdade, ele é azedo, tem gosto azedo, tá? Então tem esse nome. Particularmente vem mais do vinagre, né? Porque o vinagre é um ácido e ele tem um gosto azedo. Isso desde a Roma antiga, né? Enfim. Já a palavra base, né, que no caso vem de álcali, né, de alcalino, tá? Ela vem do árabe, né, que é alcali, que significa cinza das plantas. Ou seja, antigamente, né, as bases eram praticamente extraídas das cinzas, né, do carvão, das plantas em geral, né, da queima, né, aquela cinza que a gente conhece aí. Então, a partir daí, né, foi feito vários estudos sobre substâncias de caráter ácido, caráter básico, mas em termos científicos, né, nós temos a princípio essas três teorias aí, né, a teoria de Arrhenius, de Bronson e Lowry e de Lewis. Existem outras teorias também, tá? Mas para a gente somente essas três aí que a gente vai começar a estudar e focar nelas aí. A teoria de Arrhenius. Segundo Arrhenius, ele considerava que todo ácido era uma substância que em solução aquosa sempre iria liberar o íon H+. Tá? Então todo ácido vai liberar o íon H+, desde que essa substância esteja em solução aquosa. Então, por exemplo, o HCl, em meio aquoso, vai liberar o íon H+, e o Cl-. E toda a base para Arrhenius eram substâncias, eram compostos que também, em solução aquosa, iriam liberar o íon OH-. Então, o ácido libera o íon H+, e a base, o íon OH-. Tá? Isso sempre em solução aquosa, somente solução aquosa. Isso gerou um problema para essa teoria. Né? Por quê? Porque ela considerava apenas soluções aquosas. Não considerava a presença de outro tipo de solução, tá? Somente presença de água. Tá? Ou seja, não considerou outro tipo de solvente. E também não classificou as substâncias. Simplesmente ele colocou, sendo ácido e base. Ele desprezou o que a gente chama aí do caráter anfótero. Tá? O caráter anfótero é o comportamento de uma substância que ela pode ser ora ácido, ora base. Vai depender de com quem ela vai estar reagindo. Então a substância pode ter caráter ácido ou caráter básico, dependendo do outro reagente. Então ele não fez essa classificação. Ele simplesmente chamou de ácido e chamou de base. Ácido H+, base OH-. Tá? Então caía nesses probleminhas aí. Ou seja, o problema da solução somente aquosa e, no caso, ele desprezou uma substância que tivesse caráter anfótero. A teoria de Bronson e Lowry, essa teoria daí, ela diz o seguinte, que todo ácido é a espécie capaz de doar prótons H+. Então o ácido ele vai doar sempre o próton H+. E toda base é a espécie que é capaz de receber esse próton H+. Então repara que não tem mais a ideia da hidroxila, simplesmente do íon H+. Então, o ácido ele doa o H+, e a base vai receber esse íon H+. Tá? Então, por exemplo, nessa reação aqui, então nós temos o HCl, NH3, formando NH4+, mais Cl-. O que está acontecendo aqui? O HCl, se a gente for reparar aqui no HCl, ele está virando o Cl-. Né? Seria a substância em comum. Então, o que está acontecendo com o HCl? Ele está perdendo hidrogênio.
Se ele está perdendo hidrogênio, ele é capaz de doar. Então, a gente pode considerar que o HCl é um ácido. E o Cl- vai ser uma base correspondente, que a gente chama de base conjugada. Tá? Ora, quem está recebendo esse íon H+, é o NH3. O NH3 está virando NH4+. Então, o NH3 vai ser uma base. E o NH4 vai ser um ácido. Então, a gente vai ter o que a gente chama de pares conjugados. O ácido conjugado com a base e a base conjugado com o ácido. Qual é o macete de a gente saber quem é quem? Basta observar a substância e ver com quem ela está se transformando. Né? Como aconteceu aqui o HCl, o mais comum seria se transformando em Cl-, ou seja, perdeu o H+. Então ele perdeu, ele aqui é um ácido, e então o NH3 vai pegar esse hidrogênio, vai pegar esse H+, e virou NH4, que ele vai ser base e ácido, sempre os pares conjugados, tá certo? Então é bem simples, só ter essa noção aí. Isso aqui é um sistema em equilíbrio, tá? Então nós vamos ter um ácido forte e uma base forte desse lado, e para cá são os conjugados, que são os mais fracos. Beleza? Vamos ver mais outro exemplo aí. O HCl, ele está virando o Cl-. Então, nós vamos ter aqui o ácido, e aqui vai ser a base. Nós temos o conjugado do ácido e base, né? O HCl se conjugando com a base. E agora a água. O que está acontecendo com a água? A água, ela está se transformando em H3+. Por quê? Porque a água recebeu quem? O hidrogênio aqui, do HCl. Então, nesse caso, a água vai ser a nossa base. E o ácido conjugado dessa base é o H3O+, que vai ser o ácido. Então, nós temos os pares conjugados, ácido e base. Tá? Bem tranquilo. Só ter atenção nessa troca de cátions aí, em particular do íon H+, né? Vamos ver aqui o outro exemplo. Então, aqui nós temos o NH3 reagindo com água. O que está acontecendo? O NH3 está virando NH4+, é a espécie mais comum deles. Né? Entre o NH3 e NH4+, e NH3 e o H-, o mais comum é o NH4+, que é mais comum que o NH3, né? São os mais parecidos aí. Então, o que está acontecendo com o NH3? Ele está virando NH4+, significa que ele ganhou, né, um H+. Então, ele vai ser uma base. E o NH4+, é o ácido conjugado dele. É o par conjugado, né? Se o NH3 é base, então a água vai ser o ácido. E ele vai ter um conjugado, que é o OH-. Aqui vai ser a base. Então, nós temos comportamentos diferentes para a mesma substância. A água, nesse caso, é uma base, no primeiro exemplo, e no segundo exemplo, ela está sendo como ácido, servindo como ácido. Então, a mesma substância está tendo comportamento químico diferente. Ora ácido, ora base. Vai depender de quem? Depende de com quem ela esteja reagindo. Então, essa teoria de Broglie-Lowry já derruba a teoria de Arrhenius. Porque já classifica, já consegue ver que uma substância pode gerar outra. Tá? A mesma substância pode ter comportamento químico diferente. Tá? E não necessariamente ter o H+, ou H-, como tinha lá no Arrhenius, que tinha o H-. Né? Aqui a gente não trabalha com H- e temos base. Então, é muito importante. Tá? Então, ela corrige a teoria de Arrhenius. Nessa teoria, ela corrige a de Arrhenius e classifica as substâncias através do seu comportamento frente a outras substâncias. Então, é isso que ele está querendo colocar. Né? Comportamento anfótero.
Vamos ver aqui essa outra reação. Poxa, nós temos dois ácidos aqui, né? H2SO4 e HNO3 são ácidos fortes, né? Essa reação aqui ela faz parte de sínteses orgânicas, tá? Reações intermediárias aí. Então, são dois ácidos fortes que nós temos dentro da química, tá? Mas vamos ver o comportamento deles um frente ao outro. Então, vamos ver aqui o H2SO4. O H2SO4 ele vai ter quem como conjugado? Quem está se parecendo com ele? Vai ser o HSO4-. Então, ou seja, do H2SO4 para o HSO4- significa que ele perdeu íons H+, perdeu o próton. Então, isso aqui vai ser o ácido. Está perdendo, né? Doador de íons H+. E aqui vai ser a base conjugada. Está recebendo. Desculpa, foi o resultado da perda. O HNO3, ele é comparado com o H2NO3+. Significa que o HNO3 ele recebeu esse hidrogênio. Então aqui vai ser a base e aqui vai ser o ácido. Então nós vamos ter o ácido conjugado com a base e a base conjugada ao ácido. Então, ou seja, duas substâncias que comumente são ácidas, elas vão ser agora diferenciadas devido ao comportamento frente a outra substância, tá? Então, ácido e base, tá certo? Então, muita atenção aí. Outra observação é em relação à escrita das substâncias ácidas, tá? A gente não descreve normalmente como um ácido, representa um ácido, o H+. Só que tem que lembrar o seguinte, que esse H+ aqui, ele vai estar junto da água e vai formar o íon H3O+. Tá? Então, no caso, o H2O mais o íon H+, que está em solução, né, vai formar o H3O+. Tá certo? Então, bem tranquilo. Bom, e onde que entra a teoria de Lewis? Lewis diz o seguinte, que toda base, né, são espécies capazes de doar pares de elétrons. E com isso vai haver formação de ligações coordenadas. E os ácidos são as espécies capazes de receber esses pares de elétrons, tá? Em uma ligação coordenada. Então, quando ele doa o par de elétrons, ele está formando uma ligação e quem está recebendo, que no caso é o ácido, ele vai estar fazendo parte dessa ligação. Tá? Então, base doa par de elétrons, ácidos recebe par de elétrons. Então, essa questão da base em particular, a gente tem que conhecer um pouquinho de geometria, um pouquinho de ligação química, tá? Que é para saber quando existem pares de elétrons que sobram, que podem me sobrar. Tá? Então, vamos ver aqui o exemplo. Então, NH3 mais BF3. O NH3, que é amônia, a gente sabe que sobra um par de elétrons dela. Tá? O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, tem que fazer 3 ligações, e com isso sobra um par de elétrons. Vai se unir com o BF3. O BF3 está completo, ele não tem par de elétrons no átomo central, que no caso é o boro. Então, o NH3 vai ser capaz de doar esse par de elétrons. Então, ele vai ser a base, e o BF3 vai ser o ácido. A gente vai ter a formação desse composto aqui. Tá? No caso, o par de elétrons aqui, né? Ele está servindo como a ligação coordenada. Ele está fazendo ligação coordenada aí. Um outro exemplo, tá? Um composto orgânico aí, né? Um éter. Então, o oxigênio tem pares de elétrons livres. No caso aqui vão ser dois pares, né? Então, se ele tem par de elétrons livres, ele pode doar esse par de elétrons. Então, ele vai ser a base. E o H2SO4, o átomo central com enxofre, já está com os elétrons já tomados, já fez as ligações dele. É só lembrar de ligação covalente. Tá? Dá uma olhadinha aqui no vídeo do canal, que tem vídeo sobre ligação covalente, inclusive ligação covalente coordenada. Então, aqui vai ser o ácido de Lewis. Tá? Ele não está sendo ácido, porque H2SO4 não. Ele está tendo comportamento ácido, porque ele está recebendo esse par de elétrons. E como é que vai ficar esse composto? Como vai ficar essa estrutura? A estrutura vai ficar dessa maneira aqui. Vai formar um complexo, tá? É o CH3, O, CH3. Nós vamos ter aqui um hidrogênio.
aqui ficar carga parcial positiva. E aqui, no caso, o HSO4-, tá? Formou um complexo orgânico aí. Então, gente, tem um pouquinho de atenção. Geralmente, essas reações de Lewis não são cobradas em si para fazer a reação, tá? Mas a classificação é. Então, é só ter atenção, tá bom? A gente pode tirar dessas teorias, quais são as conclusões? A gente pode ver o seguinte, que a teoria de Arrhenius, ela fala muito pouco, ela engloba muito pouco as substâncias. Já a teoria de Bros e Lowry, ela é mais ampla, ela ajuda a entender o comportamento de mais substâncias. E a teoria de Lewis é que abrange todas. Tá? A gente vai ter sempre elétrons nas substâncias, sobrando ou faltando, né? Faltando não, mas no caso já completos, né? Então a teoria de Lewis, ela vai poder explicar cada teoria dessa. A teoria de Lewis ela engloba a teoria de Bros e de Arrhenius. Tá? Mas a explicação de Arrhenius já não serve para Bros e de Lowry. Tá? A de Bros e Lowry já não serve para Lewis. Então, uma depende da outra. Tá? Em particular, a teoria de Lewis, ela vai englobar todas. Então, essa reação aqui bem simples, que a gente, desde que começa a estudar reações químicas, em particular neutralização, sempre aparece. Essa reação aqui, se não tiver, o professor não colocar, o aluno não vê, ele não está estudando química. Né? Reação de neutralização entre ácido e base, em particular ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Tá? Então, vamos ver do ponto de vista de Arrhenius. Então, se aqui tivermos em solução, vai liberar o íon H+, o HCl, e vai liberar o íon H-, né, o NaOH, o hidróxido de sódio. Tá? Então, libera o íon H+, libera o íon H-. Está dentro da teoria de Arrhenius. Na teoria de Bros e Lowry, né, se a gente for analisar do ponto de vista, o que está acontecendo? A hidroxila está pegando o hidrogênio. Tá? Então, a hidroxila, onde tem a hidroxila, vai ser a base. E quem está doando o par de elétrons, quem está doando o prótons, no caso, vai ser o HCl. Então, aqui vai ser o ácido. O HCl vai ser o nosso ácido. E finalizando, a teoria de Lewis. Né? A base vai ser aquela doadora de elétrons. Então, o oxigênio ela tem elétrons sobrando. Tá? Vai ter particularmente 2 pares de elétrons sobrando. Então, ele vai ser um doador. Então, vai ser uma base, o HCl vai ser o ácido, porque ele vai receber esse par de elétrons aí. Tá certo? Então, nesse esqueminha aqui, a gente consegue entender as 3 teorias associadas também a uma reação. Então, no caso, essa reação aqui, ela engloba as 3 teorias. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido, tá? Divulgue o canal, compartilhe o vídeo, tá? Um forte abraço, um molde de beijos. Fui!